Pronto, comecei a gravar então para ficar mais fácil para algumas pessoas e para quem não estiver ouvindo, depois acessar a aula. Se alguém puder escrever isso para eles aí, para eles ficarem tranquilos, que talvez volte a voz aí ao longo do tempo. Bom, então voltando, o delírio ele é uma síndrome. Ele é uma síndrome neurológica, uma síndrome psiquiátrica que cursa com sintomas psicóticos, com alucinações, com alterações da senso-percepção e também com delírios, né? Às vezes delírios de identificação e outros tipos de delírios de perseguição, enfim, de conteúdos variáveis. E por isso que o clínico, quando está diante de um quadro desse, ele pensa, o paciente estava aqui operado da vesícula e surtou, do nada ele surtou. Eu falo bastante nas aulas que para a pessoa ter esquizofrenia, ela precisa ter genética. Ninguém consegue ter esquizofrenia, ou ter depressão, ou ter ansiedade. Existe um componente genético bastante importante aí para desencadear esse quadro. Então, uma pessoa que está internada não vai ter um quadro de esquizofrenia no meio da internação. Então, além dela ser uma síndrome, boa parte dessa síndrome não é feito um diagnóstico correto. Chega a 70% dos casos não terem um diagnóstico exato ou correto. Então isso é bastante comum da gente perceber, e a gente percebe isso aqui no hospital no Prado Valadares. Então, ele já teve outros nomes, né? Ele já vem sendo identificado há bastante tempo. E o primeiro termo aí foi criado aí por Chaslin. E na verdade o termo delírio ele é bem novo. A palavra delirium, apesar de ser latina, do latim, ela é bem antiga. Essa síndrome só recebeu esse nome em 1980. E ela é responsável por um grande acréscimo, né, no custo de saúde, um acréscimo bem grande aí nos gastos de saúde que tem. Aqui no Brasil a gente não tem esses dados, mas nos Estados Unidos aí cerca de 38 a 150 bilhões de dólares anualmente. Isso porque também o delírio está relacionado, eu vou tentar tirar, não sei se vocês estão ouvindo um som de um clique do WhatsApp, vocês estão ouvindo isso? Se tiverem eu vou tirar agora, para não atrapalhar a aula. Alguém me confirma se está ouvindo? Ok, então está ouvindo só a minha voz. Tudo bem. Na verdade, o delírio está relacionado a um prognóstico ruim. E não pelo delírio em si. Não é o delírio que é o prognóstico ruim. É porque o paciente que apresenta delírio, ele tem um prognóstico ruim. Então, o paciente que apresenta o delírio, ele tem uma patologia de base bastante avançada ou bastante grave. Ou seja, o comprometimento dele metabólico, físico, foi tão grande que levou ele a apresentar o delírio. E também o delírio aparece bastante em idoso, geralmente idoso doente e idoso que está internado. Então, ele tem uma relação com o prognóstico ruim, e existe até artigos e estudos que demonstram que pacientes que evoluem com delírio durante uma internação hospitalar, eles acabam apresentando uma mortalidade nos próximos 6 meses, né, nos 6 meses decorrentes da internação, bem grande. Então, o paciente, quando faz o delírio, a gente já sabe que a doença de base está bem descompensada. E é isso que a gente vê mesmo, porque são pacientes debilitados, são pacientes idosos, pacientes com múltiplas comorbidades, pacientes com afecções cerebrais sérias, pacientes com infecções graves, pacientes que têm distúrbios metabólicos, hidroeletrolíticos bastante graves, ou que já tem lesão em algum órgão grave que é vital, né, para uma homeostasia, um funcionamento metabólico completo e perfeito. Então, ou o paciente que sofreu um trauma muito grande, ou o paciente que passou por uma grande cirurgia, né,
devido a um trauma, devido a alguma complicação ou algum problema médico que ele tem. Então são pacientes que foram submetidos a um estresse físico bastante intenso. Então onde é que eu vou, como é que eu vou perceber esse delírio? E a pergunta é, o delírio é um quadro reversível, sem futuras sequelas ou repercussões no prognóstico? Então, eu já falei que isso não é verdade, existem repercussões importantes no prognóstico do paciente, principalmente relacionado à doença de base. O delírio, na maioria das vezes, é um quadro reversível, sim, lembrando que essa reversibilidade depende do clínico, do cardiologista, do infectologista, do nefrologista conseguir controlar a doença de base. E existem sequelas do delírio. Então a gente vai ver que, sim, o delírio está associado a uma maior mortalidade, existe um déficit funcional persistente, então pode existir de alguma forma sequelas cognitivas, talvez relacionado ao dano cerebral que a doença de base causou, e com certeza esses pacientes acabam tendo mais internações em casas de, no caso dos Estados Unidos, onde isso é comum, em casas de repouso, os pacientes acabam tendo uma vida funcional prejudicada no futuro. Isso também está relacionado ao prognóstico da doença de base que ele tem. Então, como é que eu vou encontrar o paciente com delírio? Então, a principal alteração é na função mais básica do cérebro, que é a consciência. Ou seja, o que diz a consciência? Eu estou acordado, eu estou vigil, eu estou desperto, ou eu estou torporoso, ou eu estou em coma. Então, são pacientes que vão ter alterações em funções bem primitivas do cérebro, funções bem básicas, né? Talvez um grilo tenha consciência, né? Então, todos os animais superiores têm uma consciência, eles estão acordados. E a gente vai ver que no delírio, muitas vezes, esse paciente ele não está acordado, ele está torporoso, obnubilado, ou seja, a consciência dele está prejudicada, né? Ou ele está, às vezes, com um estreitamento do nível de consciência, ele não tem acesso a todas as funções cerebrais. E essa alteração da consciência, ela é flutuante. Isso que é bem importante de dizer, existe uma flutuação do nível de consciência. Então, o paciente tem uma obnubilação, uma redução da clareza quanto ao ambiente. Outra alteração que a gente vai ter bastante importante é a alteração da atenção, que também é uma função bastante básica para o cérebro. E que alteração da função o paciente vai ter? Da atenção, desculpa, o paciente vai ter. Então ele vai ter uma redução da capacidade de direcionamento, de focalizar, né, de manter uma tenacidade, manter a concentração sobre algo. Então ele vai ter um deslocamento, né, dessa atenção. Então o paciente ele vai ficar hipervigilante e hipotenaz. Ou seja, um paciente que está distraído, tem uma distratibilidade ou distraibilidade. Então são pacientes que você conversa com ele e ele parece que não te ouve. Você chama a atenção dele para conversar e ele parece que está prestando atenção em outras coisas no ambiente. Também existe um déficit cognitivo, que se resume por um déficit na memória. Então esse paciente pode não se lembrar o que aconteceu, ele pode não reconhecer pessoas. Ele tem uma desorientação, então tem uma alteração da orientação, que pode ser alteração da orientação em relação ao espaço, ele não sabe onde está. Em relação ao tempo, ele não sabe que dia é, né? E em relação aos outros, né? Então ele pode ter bastante alteração em, por exemplo, reconhecer um parente, ou reconhecer a equipe que está tratando dele, e às vezes até uma confusão em relação à identificação dessas pessoas. Por exemplo, ele pode achar que um funcionário ou enfermeiro é um parente dele, por exemplo, que
O enfermeiro é o pai dele. Às vezes até de forma delirante. E isso tem um nome. Quem souber aí pode me dizer como é que chama essa alteração quando o paciente tem um delírio de identificação, que ele reconhece uma pessoa estranha como uma pessoa conhecida. Eu vou esperar alguém falar. Exatamente. Síndrome de Fregoli, que é o contrário de síndrome de Capgras, que é quando o paciente ele tem alguém conhecido como sendo o impostor. E esse quadro que você tem do delírio, ele não é explicado, por exemplo, por um quadro de demência pré-existente. Por que isso? Olha, porque se a gente analisar um paciente com demência de Alzheimer, ele vai evoluir com alterações cognitivas, ele vai evoluir com alterações da memória, ele ao longo do tempo da doença ele vai evoluir com alterações da atenção e da consciência. Então o delírio precisa ser distinto de um quadro de demência. E como a gente faz essa diferença? A demência ela é insidiosa. Ela acontece ao longo do tempo. Enquanto o delírio ele é mais agudo ou subagudo, ele se instala rapidamente. Mas existe uma condição aonde um paciente ele vinha evoluindo com um quadro demencial e de repente ele começa a estar fora de si, começa a ficar muito confuso. E tem um nome para essa síndrome, essa condição. Um paciente demente ou com demência e que evolui para um quadro de delírio. Então eu vou deixar alguém responder aí como é que chama isso. E aí 2 pessoas responderam, Kalila e Thaís, demência nebulosa. Exatamente isso. Essa é a famosa demência nebulosa. O que acontece na prática nossa é que muitas vezes, quando o paciente é levado a um médico, um psiquiatra, um neurologista, ele chega exatamente numa demência nebulosa. Ele chega com um quadro clássico de delírio, desorientado, com sintomas psicóticos, e aí pela questão da idade, pela questão da alteração da memória, você faz uma indagação. Será que eles já existiam déficits cognitivos e de memória que antecediam esse quadro agudo? E na maioria das vezes a gente vai ver que sim. Então o que a gente faz nesse caso? A gente trata a demência, trata o delírio, e depois a gente vê o que sobra lá atrás. Essa neblina do delírio vai acabar nos mostrando a demência. Isso acontece por quê? Porque o delírio ele é muito mais florido, extravagante, ele altera o comportamento do paciente. O paciente fica psicótico, ele fica agressivo, ele muda a personalidade e o comportamento. Enquanto os quadros de demência são quadros arrastados, onde existe uma perda, né, insidiosa da memória. E muitas pessoas acham que perder a memória é uma coisa normal, chamada caduquice. Então, muitas famílias falam, não, ele tem uma memória muito boa. Porque ele lembra de quando ele era pequeno, mas ele lembra de quando era pequeno, ele lembra de todas as coisas que aconteceram, por exemplo, na infância dele. Mas quando você vai fazer perguntas básicas do dia a dia, ele acaba não sabendo, por exemplo, o que almoçou, o que comeu no café da manhã, o que visitou no dia anterior. E a gente vai percebendo que ele tem um déficit em 2 memórias. Essa memória mais recente, relacionada à questão de um evento mais recente, e aquela memória mais antiga, que está relacionada aí a um armazenamento. Alguém sabe como é que chama essas 2 memórias? Então, a memória mais recente é a memória, e a memória mais antiga então vamos lá, exatamente isso que vocês falaram. A memória mais recente, ela é chamada de memória de fixação, que é a memória anterógrada. E a memória mais antiga, que é a memória que eu estou recolhendo as informações muito antigas, é a memória retrógrada. Então é a memória
falhou agora, aí, tá vendo? Até problema de memória a gente também tem. Então seria a memória mais remota que o paciente tem, que é uma memória de evocação, agora lembrei a palavra. Então a memória de fixação e a memória de evocação. Muito bem aí, o pessoal está sabendo bastante. Além disso, no delírio, a gente tem bastante alterações do ciclo sono-vigília. E isso está bastante relacionado a pacientes que têm privação de luz. Por exemplo, pacientes que estão internados numa UTI, por exemplo. Antigamente, a luz da UTI ficava acesa o tempo todo. Hoje se tem um cuidado de ter janelas na UTI, de você apagar as luzes à noite, ou deixar menos luzes durante a noite, para que o paciente tenha a noção desse ciclo, né, de dia e noite. Quais são as alterações mais importantes e mais presentes no delírio? É a inversão do padrão do sono. Então, é um paciente que fica sonolento o dia todo, mas que à noite ele toca o terror na enfermaria. Então, à noite ele levanta, ele arranca o soro, ele mexe no monitor, ele começa a gritar, ele canta, né? E é por isso que a gente é chamado geralmente no outro dia de manhã. E vocês vejam que é um paciente que às vezes incomoda, ele acaba causando um certo caos ali no funcionamento do plantão, no funcionamento da enfermaria. Então, um paciente que está levantando da maca, um paciente que às vezes está operado do coração, quer levantar da maca, ou que tem uma cirurgia ortopédica e quer se mexer. Então, ele dá bastante trabalho. E o que o plantonista de noite faz? Ele vê aquele paciente agitado e ele vai tentar tratar esse delírio e muitas vezes ele vai apenas aumentar ou piorar esse delírio. Também existem perturbações psicomotoras que são de duas ordens. Ou esse paciente fica muito hipoativo, ou esse paciente fica muito agitado. Isso também pode alterar ao longo do dia. O que é importante saber no delírio é que existe uma flutuação. Não só no nível de consciência, mas em todas as funções cerebrais. Então, às vezes você visita o paciente de manhã, a memória dele está boa, ele está orientado, ele está consciente, a atenção está preservada, ele não tem sintomas psicóticos. À noite, o mesmo paciente pode estar diferente. E na manhã seguinte, o paciente pode retomar todas as funções de novo. Isso depende muito da gravidade do quadro que ele está tratando, da doença de base, mas essa flutuação para a normalidade acontece também. Existem alterações de humor e de ansiedade, esse paciente pode ter labilidade emocional, ele pode ter incontinência afetiva, né? Então, alguém sabe a diferença de incontinência afetiva e a diferença de labilidade afetiva? Então, vou deixar essa pergunta aí, depois eu respondo. Qual a diferença de incontinência afetiva e labilidade afetiva? Então, o paciente fica muito ansioso, ele começa a chorar, ele pode, às vezes, até ter quadros de euforia. A desorientação, que eu já tinha relatado antes, que é bastante comum. E os sintomas psicóticos, que a gente também já tinha comentado, que também aparece nesses quadros. Então, até agora, ninguém escreveu a diferença de labilidade afetiva e incontinência afetiva. Isso, na labilidade, basicamente, Braulio respondeu aqui, significa que o paciente, com poucos estímulos, ele não consegue conter uma emoção, uma onda afetiva. Então, você fala, bom dia, o senhor está bem? E ele começa, o senhor está internado por quê? Ele começa a chorar, assim, de forma bastante intensa. Na incontinência, não precisa de um estímulo, é aquele paciente que ri ou chora sem que nenhum estímulo tenha sido emitido. Basicamente é igual ilusão e alucinação. Então a incontinência afetiva seria uma alucinação e a ilusão seria uma labilidade afetiva. No caso, transferindo para senso-percepção. Não sei se ficou claro isso. Vou passar o próximo slide. Então, existem tipos, né, relacionados ao
delírio. E quais são esses tipos? Então, eu tenho o delírio hiperativo, que é o mais comum, ele chama mais atenção e ele é mais diagnosticado. Então, o médico costuma te chamar mais por conta de um delírio hiperativo. E qual é a razão disso? O paciente está criando caos lá na UTI ou na enfermaria, ou em casa, né? Mas existem também o delírio hipoativo, onde esse paciente, ao invés dele ficar agitado, ele fica muito lentificado. Esse delírio é bem comum quando é causado por medicamentos, é bastante comum, e é menos diagnosticado. Então, às vezes, o médico demora a perceber que esse paciente está confuso, mas como ele não chama atenção, como ele está calado, ou como na maioria das vezes ele está pouco contactante, o médico tem mais dificuldade de fazer o diagnóstico. E também tem o delírio misto, onde hora ele está hipoativo, hora ele está hiperativo. Então, basicamente, eu já falei antes do slide, a questão da diferença de todos. Só um pouquinho aqui. Então, no hiperativo existe agitação, no hipoativo uma diminuição, uma apatia, né? O paciente parece estar ausente, distante do ambiente. Isso aconteceu basicamente num paciente recente do Prado, que eu fui chamado. Era um paciente com história de esquizofrenia e ela também tinha epilepsia. E eu fui chamado na sala vermelha porque a paciente não contactava. Ela sofreu uma série de crises epiléticas, crises bastante refratárias aos medicamentos. Ela passou um bom longo do tempo no mal epilético, né, tendo crises repetidas. E quando ela voltou, ela estava consciente, ela olhava ao redor, ela olhava para a gente às vezes, desviava o olhar, mas fora isso ela não fazia nenhum outro contato social, né, não respondia nenhuma pergunta, não tinha nenhuma, tinha um negativismo muito grande. E provavelmente era um delírio hipoativo, no período pós-ictal aí. Então, essa paciente, devido às crises convulsivas, ela não tinha esse histórico antes, ela apresentou esse delírio hipoativo. De certa forma, é um estreitamento do. Paulo está perguntando se é um estreitamento da consciência. Sim, é um estreitamento, inclusive, bastante profundo, né? Porque no estreitamento clássico da consciência, o paciente ainda verbaliza alguma coisa, e é como se ele não tivesse acesso a todas as informações. Você pergunta quem ele é, ele fala o nome, mas se você pergunta onde ele mora, ele já não sabe. Pergunta para onde ele estava indo, por exemplo, ele pode, estava indo para Ramarim. Mas você faz o que na Ramarim? Aí ele não sabe o que faz, ele não sabe se é casado. Ou seja, no estreitamento, ainda o paciente ainda tem um contato com você e você percebe que áreas da consciência não estão sendo acessadas pelo mesmo. No caso da paciente ali, ela estava realmente sem fazer contato nenhum conosco, com a equipe. E o engraçado é que ela não tinha muitas reações físicas. Por exemplo, quando se pegava um acesso venoso, alguma coisa, ela não. Mas quando foram dar um banho nela, ela se queixou da água fria. Ela realmente percebeu que a água estava fria e ela se incomodou com a água fria. O que fez para mim, isso aí foi muito importante para mim, essa questão da água, para mim fazer um diagnóstico diferencial dessa paciente. Você sabe o que é? Eu falei ontem na aula. Isso da água foi um detalhe que me chamou a atenção, para mim realmente perceber que era um delírio. Alguém sabe o que eu estava pensando além de delírio? Pode chutar aí. Exatamente, Thaís. Eu estava pensando em catatonia. Ela era uma paciente esquizofrênica, né? Então ela poderia fazer uma síndrome catatônica. Mas os catatônicos geralmente não respondem a estímulo nenhum. Então, se você deixar ele no sol, ele vai ficar no sol ali até morrer. Ele vai morrer de fome, de sede. Ele não vai responder muito com reações físicas. Essa questão da água chamou bastante atenção para mim pensar talvez que não fosse catatonia. Bom, 11 a 25% dos pacientes que a gente trata,
com delírio eles são idosos. Por quê? A mesma razão é que o que a gente está vendo com o coronavírus. Né? Então, assim, o idoso tem bastante comorbidade, né? Ele já tem alterações metabólicas da propriedade, da oxigenação, da vascularização, do metabolismo, que é bem diferente no jovem. Então, ele não tem muita reserva. Então, quando ele vai para o hospital, que pode ser uma infecção urinária, isso tem uma repercussão muito grande para ele. Né? Essa falta de reserva também significa uma falta de reserva cerebral para lidar com o estresse físico. E é por isso que a gente encontra bastante casos de delírio em idosos. Geralmente são idosos que quando são internados no hospital, 30% dos idosos acabam evoluindo com delírio. Então, se você está numa enfermaria lá da clínica médica, você olha 10 idosos, a média é que 3 vão evoluir com delírio durante a internação, que é um índice bastante alto. Lembrando aqui que o delírio também pode estar sobreposto à demência, né? E a gente falou isso sobre a questão da demência nebulosa, que foi bem respondida. E aí está o nome aí que vocês responderam antes, né? Sinal que estão de parabéns, estão estudando bastante. Então, fatores de risco. Então, pessoas que têm um nível baixo de escolaridade têm mais risco de adoecimento mental. Falo isso para o delírio, falo isso para qualquer outra coisa. Então, assim, ler, né? Ler, estudar, ajuda bastante a gente evitar doenças mentais, doenças psiquiátricas. E aí entra delírio, demência também. A idade avançada é um grande fator de risco, como eu já tinha comentado, presença de comorbidades, na verdade vão ser as comorbidades que vão gerar o delírio. Uma coisa importante é que deficiência visual, os deficientes visuais, ele tem bastante problema com o sono, ele tem certos tipos de insônia específicas da privação de luz, e eles também têm problemas vários, né? Como, por exemplo, da senso-percepção, eles podem ter alucinações, e eles têm mais facilidade de ter delírio também. Eu acho que não só os pacientes com deficiência visual, mas com outras deficiências também têm mais facilidade de ter delírio. E lembrar que nesse paciente com deficiência visual, eles também têm mais facilidade a ter uma reação paradoxal com uma classe de remédio, que eu também abro para o chat aí para ver se alguém responde. História de abuso de álcool, porque pacientes, exatamente, Thaís, benzodiazepínico aí não dá certo, nem se o paciente não tiver com delírio. Então, história de abuso de álcool também facilita, mesmo que o delírio não seja naquele momento causado pelo álcool. Lembrando que existe um delírio específico da abstinência alcoólica, que é o delírio da abstinência ou delírio tremens. Quadros de depressão são fatores de risco, desnutrição e também o uso de opioides, benzodiazepínicos. Também tem outras medicações que podem ser um fator de risco para delírio. Alguém sabe? Anticolinérgicos, Kalila respondeu, exatamente. E lembrar que tem uma série de classes de remédios que podem cursar com delírio. Um bem comum que a gente usa bastante é o ciprofloxacino, que é uma quinolona, é um antibiótico bastante utilizado aí na rede hospitalar. Então, fatores precipitantes. Quais são aqueles fatores que levam o paciente a desenvolver o delírio? Então, já é a doença de base mesmo que está levando ao quadro. A gente tem infecções, sepse, trauma, incluindo aí pacientes com politraumatismo, ou pacientes também queimados. Quando existe um controle inadequado da dor, isso é muito importante, a gente está vendo aí no módulo dor, né, o quão é importante a gente modular de forma adequada a dor do paciente no pós-operatório também. Desidratação, ou hipertermia, né? Doenças do sistema nervoso central, como meningite, encefalite, acidentes vasculares cerebrais, hemorragias, né, cerebrais. Então, também podem ser fatores de risco aí foram desencadeantes do delírio. Além disso,
medicamentos e drogas. Então, é uma série de drogas que você pode ter. Tanto drogas que você tem de fármacos, de medicamentos, como drogas de uso recreativo. Maconha, cocaína pode dar delírio. Provavelmente, as drogas sintéticas também podem dar. Benzodiazepínicos, opioides. E a gente também tem os anticolinérgicos, os antihistamínicos, que também podem provocar aí um quadro de delírio. Além disso, nós temos quadros metabólicos, como a encefalopatia de Wernicke, pacientes com insuficiência hepática, insuficiência renal, pacientes com quadros de hipernatremia, hipo ou hiperpotassemia, hiperglicemia, disfunções na tireoide. Cardiopulmonares, muitos pacientes que infartam acabam evoluindo com delírio após o infarto, ou pacientes que foram submetidos, por exemplo, à cirurgia cardíaca. Insuficiência cardíaca, hipoxemia, encefalopatia hipertensiva, quadros de choque. E iatrogênicos também, às vezes imobilizações, cirurgias, e até catéter urinário foi relacionado à questão do delírio. Então, uma coisa bem importante no delírio, que vai chamar a atenção, é a flutuação dos sintomas, coisa que a gente já tinha comentado antes. E qual é o tratamento do delírio? Então, isso é bem fácil de fazer. Eu espero, né, eu vou acompanhar algum de vocês depois dessa pandemia, espero passar por ela e escapar. Lá no Prado Valadares, já formado, com seu CRM, atendendo as pessoas de forma humana, com a paciência que é devida ao seu jaleco. E eu espero que vocês não me chamem tanto para uma avaliação, nem eu, nem os outros psiquiatras que trabalham lá, para uma avaliação de delírio, porque dá até para você iniciar um tratamento. Quem sabe até me chamar para ver que fez certo. Mas, basicamente, qual é o tratamento de delírio? Então, a gente vai relacionar esse tratamento ao tipo de delírio. Então, o que a literatura coloca? Antipsicótico como tratamento do delírio misto e do delírio hiperativo. Bom, a literatura coloca quetiapina, coloca ziprasidona, coloca olanzapina. Remédios que não são do uso comum da gente, pelo menos em ambiente hospitalar. Se você me perguntar se eu prescrevo quetiapina no meu consultório e ziprasidona, sim, eu prescrevo muito. Mas uma caixa de ziprasidona custa R$500. E o Prado não tem dinheiro para comprar ziprasidona. Então, o que o Prado Valadares tem? Falo Prado Valadares, é o hospital escola de vocês, mas falo também nos hospitais onde vocês irão trabalhar, que serão semelhantes ao Prado Valadares. O que a gente tem é haloperidol e risperidona. Bom, o que a gente costuma usar? A literatura sempre fala no haloperidol. Sempre. Porque é o remédio mais estudado para essa condição. Quais são as doses do haloperidol? São doses baixas. O que é uma dose baixa de haloperidol? É uma dose que vai de 1 miligrama a 5 miligramas estourando. Então, qual é a dose máxima do haloperidol? O haloperidol é usado na dose de 20 miligramas. Estou falando isso, dose máxima do uso para qualquer paciente. No caso do delírio, a gente não vai extravasar 5 miligramas. Em geral, eu começo com 2,5. O que a gente observa dando haloperidol para esses pacientes? Observa que a melhora é muito lenta. Que o paciente vai melhorando aos poucos. E a pergunta é, por que o paciente melhora aos poucos? Quem quiser responder. Quem quiser responder, vocês já aprenderam a levantar a mão aí? Alguém sabe levantar a mão para responder pelo áudio? Ninguém? Tem uma mãozinha aí que quando você clica em participantes, se eu não me engano tem um ícone, ou reações, tem uma mãozinha que você levanta para poder falar. Mas como eu acho que ninguém vai ter coragem de falar,
Então, por que o paciente melhora lento? Porque a melhora não depende da gente. A melhora depende da resolução do quadro de base. Então, um exemplo que eu já citei na aula para vocês da graduação do terceiro ano, e vou citar de novo. Paciente com uma lesão cerebral expansiva, fazendo efeito de massa. Um paciente recém-diagnosticado com SIDA, que internou por conta de alterações psiquiátricas e cefaleia, e que se desconfiava, porque não tinha um diagnóstico exato, de uma neurocriptococose ou de uma neurotóxo ou de qualquer outra lesão cerebral causada aí pelo HIV, pela imunodeficiência provocada pelo HIV. E o paciente estava agitado, era uma mulher nova, jovem, ela estava agitado na maca. E aí Kalila respondeu, né? Precisa melhorar a doença de base também. Então me chamaram porque a paciente estava muito agitada, contida. Eu fui lá e passei haloperidol para ela numa dose de 2,5. No outro dia me chamaram de novo, eu passei 5 miligramas. No terceiro dia eu passei 5 miligramas. E no quarto dia 5 miligramas. E no sexto dia a enfermagem me perguntou, doutor, mas ela não está melhorando. E a resposta é, sim, mas ela tem uma lesão cerebral que não depende de mim para melhorar. E o dia que o haloperidol matar um toxoplasma, ou que matar um criptococo, vocês me chamam para me ver, porque eu queria ver o haloperidol fazendo isso. Ele não faz. Então, se você tem uma lesão cerebral, você tem que esperar essa lesão cerebral melhorar. Se o paciente teve um sangramento, um traumatismo, existe um tempo daquele tecido, daquele órgão se recuperar. Cada vez mais, então, voltando no haloperidol, quais são as formas que a gente aplica o haloperidol nesse paciente? Então, a dose a gente já aprendeu, 2,5 a 5 miligramas. Mas quais são as formulações que eu tenho para o haloperidol? Alguém sabe aí? Eu vou escrevendo aqui para ver. Isso, nós temos IM oral. Muito bem. Qual é a dose da ampola do Aldol intramuscular? A gente precisa saber isso. Se eu pegar uma ampola de Aldol, quanto vai estar escrito lá? Que número vai estar escrito? 5 miligramas por ml. Exatamente. Só tem essa ampola de Aldol? Pronto, não sabe. Tem decanoato, exatamente. Kalila e Thaís responderam ao mesmo tempo. Quando eu pegar uma ampola de decanoato, vai estar escrito quanto lá? Eu nem sei direito, mas vou chutar o número. Não, 15 não. Braulio falou 15, mas não é. Thaís chutou que é 10. Mais alguém? Essa informação é informação bem importante. Por que ela é importante? Alguém sabe? Bom, o Jorge já respondeu aqui certinho. Na verdade, o dodecanoato ele tem 50 miligramas. Na verdade, algumas formulações colocam assim, 70,54 miligramas, eu acho que o número é esse, que corresponde a 50 miligramas de haloperidol. Bom, então, Kalila respondeu porque se eu trocar a ampola, eu vou estar aplicando 50 miligramas nesse paciente. A primeira coisa que vai acontecer é que esse aldol, ele é um óleo que vai sendo liberado ao longo do tempo. Então, o aldol não vai fazer efeito inicialmente. Então, o paciente não vai responder. Ele começa a responder por volta aí do terceiro, quarto, quinto dia, e ele só entra numa estabilização desse medicamento, às vezes com meses, né? E o risco é porque eu posso estar dando 50 miligramas num paciente
um paciente que é sensível, que seja sensível ao haloperidol, e ele pode ter uma síndrome neuroléptica maligna, ele pode ter um parkinsonismo, ele pode ter uma acatisia, ele pode ter uma distonia, ele pode ter uma discinesia e bastante risco de discinesia tardia, que são todos efeitos colaterais do haloperidol. E lembrando que, olha, quem é que tem mais delírio? É o paciente idoso. E o que a gente aprendeu na aula de psicofarmacologia? Que os idosos têm mais facilidade de fazer sintomas extrapiramidais. Então, isso justifica ainda mais eu entrar com uma dose menor de haloperidol para esse paciente. As outras formulações que não foram... Então, ampolas eu tenho de 5 e de 50. A de 50 é decanoato, a de 5 é do aldol regular mesmo, que a gente usa bastante na emergência. A gente tem algumas outras formulações também, que são as formulações que eu vou escrever para você, orais. Então, a gente tem formulações de 1 miligrama, de 5 miligramas, que é o comprimido mais famoso, é o azul, é o aldol azul, e eu tenho uma formulação em gotas que de 2 miligramas por ml, significando que se eu der 20 gotas, esse paciente está tomando 2 miligramas. Bom, por que isso é importante? Porque se o paciente puder tomar via oral, eu não vou ficar aplicando injeção intramuscular. Tem médico que gosta disso, eu não sei porquê. O paciente está lá, na enfermaria, você pode dar um diazepam oral, ele fala, faz intramuscular. Pessoal, todo medicamento que a gente faz de forma parenteral, existe um risco. Tudo que puder ser dado por via oral, a não ser que o paciente tenha algum problema gastrointestinal, ele não está conseguindo deglutir, tem risco de broncoaspiração, ou esse paciente tem um problema de uma doença desabsortiva que vai afetar a absorção do remédio, a gente tem que tentar dar por via oral. Mas é comum a gente ver mandando dar intramuscular, sempre intramuscular. Às vezes até de forma errada, dando um remédio que foi feito para fazer endovenoso, dando de forma intramuscular. Conforme o tempo vai passando, cada vez mais a gente tem usado a risperidona. E a risperidona parece ser um remédio bastante seguro também, e parece ter um efeito parecido com a haloperidol. Quais as doses de risperidona? De 1 a 3 miligramas. Geralmente a gente usa essas doses assim. E tem que ter paciência. E tem que escrever, se você for psiquiatra, se algum de vocês quiserem seguir essa carreira, vocês vão ter que ter paciência escrevendo um prontuário, que o médico precisa, né, no caso o clínico que solicitou sua interconsulta, resolver a doença de base do paciente para que ele melhore totalmente. Não depende de você. E no delírio hipoativo, a gente usa haloperidol, mas em doses mais baixas ainda. Bom, não é incomum a gente ver um paciente com delírio usando, eu vou escrever o remédio aqui, ó, clorpromazina. Não sei se vocês estão acompanhando pelo chat. Ou o Diego lembrou aqui, a gente falou dos medicamentos aqui do haloperidol, das formulações do haloperidol. Então vamos lembrar as formulações da risperidona, bem lembrado, Diego. Que a gente tem de 1 miligrama, a gente tem de 2 miligramas e a gente tem de 3 miligramas. O Risperdal, que é o remédio ético da risperidona, tem até mais, tem até de 0,5. Mas a Risperdal é tão cara que a gente nem decora isso. Ele custa, enquanto uma risperidona de 3 miligramas custa na farmácia R$40, o Risperdal custa R$300. Então a gente nem decora as formulações do Risperdal, mas da risperidona mais comum mesmo. E existe o que o Diego chamou a atenção, que é a risperidona em líquido, que eu estou escrevendo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o chat também, que é de 1 miligrama por ml. Lembrar que a risperidona em líquido, ela não é em gotas. Eu vejo muita gente prescrevendo 20 gotas de risperidona. Não é assim, pessoal. Ele é uma suspensão. Ele vem uma seringa, é igual remédio, é igual antibiótico de criança. Vem uma seringa, essa seringa tem várias medições, 0,25, 0,5, 1 ml, 1,5, 2 e 3.
E a gente regula a dose da risperidona por esses ml que contém na seringa. Bom, mas voltando aí, e obrigado, Diego, por ter lembrado, voltando aí, a clorpromazina acaba sendo prescrita de forma bastante comum no quadro de delírio. Por que vocês acham que prescrevem clorpromazina? Para quem não lembra, o nome é Amplictil. Será que tem alguém que não consegue responder por áudio, não? Exatamente, Braulio. O Amplictil sempre foi considerado um sossega-leão. Por que sossega-leão? Porque ele tem um efeito sedativo muito importante. Mas ele é uma droga que tem pouco efeito dopaminérgico, né? E tem um efeito muito mais sedativo através de outras vias, que é principalmente a via da histamina. E além disso, a clorpromazina tem um grande problema nesses seus efeitos, nessas vias que ele age nos efeitos adversos. Alguém sabe qual é? Exatamente, que é o efeito anticolinérgico. Então a gente sabe que o delírio ele piora com o efeito anticolinérgico. Geralmente o delírio acontece por um aumento, um aumento da dopamina ou às vezes por uma depressão da acetilcolina. Então se você diminui a acetilcolina, você vai ter uma piora desse paciente. Além disso, além de ser anticolinérgico potente, a clorpromazina tem um outro defeito. Quem sabe? E aí estou falando que esse defeito tem a ver com o sujeito idoso. Tem a questão do efeito extrapiramidal, mas não é o mais importante. O importante no idoso é que a clorpromazina faz hipotensão. Ele tem um efeito alfa-adrenérgico importante. Então, não só a hipotensão, mas também a sedação leva o paciente a um risco de queda. Lembre que é um paciente agitado, que vai tentar descer da maca, que vai tentar andar. E ele vai cair e vai ter uma fratura de fêmur. Além disso, essa hipotensão é muito ruim, porque esses pacientes às vezes já estão com hipotensão. Esses pacientes já estão desidratados. Às vezes, os pacientes já usam muitos remédios que têm efeito de hipotensão. E eles podem ter um problema cardíaco grave. Que qual é? Qual é o problema cardíaco que a clorpromazina pode levar? Então, Renata respondeu muito bem que é a arritmia. Então, todos esses remédios que levam à hipotensão, que levam a um efeito alfa-adrenérgico, eles podem levar ao aumento do intervalo QT e você está diante de um idoso que vai fazer arritmia. E é também comum o uso de outros fármacos, que a gente vai falando também. Então, o que piora, né, o delírio? Principalmente, assim, inibidores da acetilcolinesterase. A gente sabe que os inibidores da acetilcolinesterase, eles aumentam a acetilcolina. Então a pergunta é, eles melhoram o delírio? Não. Tinha até lógica no seu uso, mas eles não foi observada uma melhora. Medicamentos procolinérgicos, como a fisostigmina, a neostigmina, eles também não demonstraram eficácia. E tem coisas que, além de não serem eficazes, eles atrapalham bastante, que são os benzodiazepínicos, os opioides e, por fim, os anticolinérgicos. Então, a primeira coisa que você deve fazer antes de avaliar um paciente com delírio na enfermaria é olhar a prescrição dele. Porque às vezes ele está com delírio, não foi por conta da colicistectomia. Ele está com delírio porque passaram diazepam para ele à noite, porque passaram amitriptilina, porque ele está usando tramadol em altas doses. Muitas vezes você não vai conseguir tirar o opioide dele. Então, olhem para a prescrição do paciente, não só para você regular o que está piorando, que muitas vezes o que está piorando foi prescrito no intuito de consertar o delírio. O paciente estava agitado, alguém foi lá e deu benzo. O paciente continuava agitado, foi lá e deu clorpromazina.
O paciente estava agitado, foi lá e deu a amitriptilina. Então, na tentativa de tratar, acabou piorando, ou até porque esses fármacos podem ser a própria causa do delírio. Então, isso deve ser bastante escrito e relatado também na sua avaliação. Então, a gente vai pular para outro assunto. Quem tiver dúvidas de delírio, eu vou deixar aberto aqui no chat para perguntar. E a gente vai passar para a agressividade e agitação psicomotora. Outro problema que a gente tem bastante na emergência, que é importante saber tratar. Então, a gente vai mais para a base farmacológica desse tratamento, porque a gente já falou das bases éticas, né, das implicações que tem esse tratamento anteriormente. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhes na definição de agitação. Acho que todo mundo consegue perceber um paciente agitado. O pessoal do ambulatório lá que o diga, né? Então, a agitação, quando o paciente parece que vai ter, né, vai cometer uma violência e agressividade, quando o paciente ele já cometeu, né? Ele já está cometendo esse ato de agressividade. E violência já é o ato em si, né? O ato que foi realizado pelo paciente. Mas são quadros conceituais. A gente vai mais para as bases psiquiátricas e orgânicas desse quadro e o tratamento farmacológico. Então, você tem um grande número de pacientes que têm agitação psicomotora e agressividade por quadros psicóticos. Apesar disso, um grande número de pacientes que adentram os pronto-socorros ou o SAMU que estão em agitação não são pacientes psicóticos. Estados maníacos também. Raramente, mas depressão pode tornar o paciente violento. Transtorno bipolar, transtorno da personalidade, principalmente personalidade borderline, transtorno de personalidade paranoide, transtorno de personalidade explosiva intermitente, também está bastante relacionado a quadros de violência. E a gente vê também muitos pacientes que chegam a cometer algum tipo de violência ou ficar muito agitado por conta de uso de substâncias ou abstinência de substância. E aí o álcool ganha de longe de todas as drogas que estão relacionadas à violência e agitação psicomotora. Bom, então tem um quadro aqui com várias causas, né? Tanto relacionadas a transtornos mentais, como esquizofrenia, o próprio delírio, pacientes com déficit intelectual, pacientes autistas, como doenças neuropsiquiátricas, como as demências, pacientes com AVC, pacientes com infecções ou afecções cerebrais, tumores, na doença de Huntington, no traumatismo crânioencefálico também, que é comum a gente ver o paciente com agitação, nas epilepsias e também doenças de condições médicas, infecções, doenças inflamatórias como lúpus, deficiências de vitaminas, encefalopatias, intoxicações e distúrbios metabólicos ou distúrbios endócrinos também estão bastante relacionados a essa agitação. Bom, o que eu preciso saber? Qual é o paciente que eu tenho que ter medo? Paciente que eu preciso ter bastante receio de atender. Primeiro é o paciente que você já sabe através da família ou de alguém que ele tem um histórico de violência. Então esse é o paciente que você tem que ter bastante cuidado. O histórico de violência é um preditor de que esse paciente vai cometer nova violência. Os homens são mais violentos que as mulheres, os homens têm mais força que as mulheres. Paciente que tem história de uso de drogas ou uso de álcool tem que também ter bastante receio. E existe até questões genéticas relacionadas aí à violência, como esse alelo MET158, que também está relacionado à impulsividade e também está relacionado ao suicídio. Então, quem são os pacientes que podem ser mais violentos num pronto-socorro? Então, um paciente de sexo masculino, um paciente jovem, geralmente um paciente com baixo nível social e educacional, e que tem uma pobre rede de apoio.
Então, esse paciente ele já tem um comportamento violento anterior, ele tem história de internações por esse comportamento, por uma doença psiquiátrica, ou esse paciente tem histórico de ter cometido algum crime, né? Às vezes um crime com violência que levou ele a ficar preso um tempo, tem história de abuso de substâncias, tem um pobre modelo, né, em relação aos seus parentes, à sua família, e história de abuso. Abuso físico, psicológico, abuso sexual. Também tem uma questão genética. Os pacientes que têm síndrome cerebral orgânica, paciente que teve um AVC, paciente que tem Alzheimer, paciente que teve um tumor cerebral, são pacientes de bastante risco para agitação psicomotora. Personalidade antissocial, esquizofrenia, personalidade borderline também. Comorbidade com questão de substância, que eu já tinha falado. Bom, o que eu posso perceber no exame físico que também vai ser importante para a minha... Diego pergunta se TEPT pode gerar violência. Sim, com certeza. Inclusive violências muito graves. Por exemplo, Osasco 2018, não lembro a data. Na verdade, alguns pacientes sofreram bullying de forma bem intensa, e isso pode ser considerado, em alguns casos, TEPT, eles podem voltar para cometer violência. E é bastante comum que, por exemplo, militares que voltaram da guerra voltem aos seus quartéis e matem outros militares. Isso já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos. Então, TEPT é um fator de risco para a violência, sim. Pacientes que estão com alucinações de comando é bastante perigoso, porque ele está sendo comandado por uma entidade, né? Não estou falando de entidade espiritual, mas uma entidade do delírio dele, que você não vai ter controle. Então, se o paciente fala que tem alucinações auditivas, a gente deve ter bastante medo, bastante receio, bastante cuidado no atendimento. Déficit no controle de impulsos, traços de psicopatia, juízo crítico pobre. A inteligência é importante, porque quanto mais inteligência eu tenho, a menor tendência eu tenho de ser violento. E quando esse paciente não adere ao tratamento, não toma remédios de forma correta, o que vai fazer com que ele tenha reincidência dos quadros da doença e se tornar mais agitado, né, com mais surtos da doença. Pacientes também que têm baixa tolerância à frustração, desinibidos, com impulsividade e raiva, ou buscadores impulsivos de sensações, ou algum déficit na função executiva também são pacientes de risco. Então, o que eu tenho que fazer com um paciente violento? Isso é bem comum e às vezes a gente não sabe algumas regras. A primeira regra delas é assim: se você estiver acompanhado, fale uma pessoa só ao mesmo tempo, fale calmamente, não aumente o tom de voz. Se você estiver no SAMU, tenha bastante cuidado ao se aproximar, nunca esconda as mãos nas costas, sempre deixe as mãos à vista do paciente, para que ele perceba que você não tem uma seringa, que você não tem uma arma na mão. E você deve manter uma postura honesta e franca, ser receptivo, evitar movimentos bruscos, assegurar que o paciente, que você está querendo ajudá-lo, deixar ele falar, né, não ficar tentando interromper, tentar manter alguma distância física, evitar ficar fazendo anotações ou cochichando no ouvido de alguém, porque se você cochichar no ouvido de alguém, ele pode entender que você está combinando alguma coisa. Uma coisa importante no SAMU é que quando você está com um paciente agitado, você deve evitar falar com o familiar na frente dele. Porque muitas vezes o motivo da agitação é que ele está desconfiado da família, ou ele está tendo algum conflito com a família, e se você conversar com o familiar antes, ele vai entender que você está do lado desse familiar. Apresentar-se para o paciente, apresentar quem estiver ao lado da sua equipe, falar pausadamente, firme, fazer perguntas claras e diretas, né? Não ficar insistindo muito. Eu queria passar um remédio para você ficar mais calmo. O paciente, eu não quero tomar remédio. Não, mas é um remédio assim. Não. E se você ficar repetindo isso várias vezes, se você perceber que ele não vai tomar, você já sabe que a medicação vai ser feita de forma parenteral e involuntária. Então não precisa ficar insistindo muito. Mostrar alguma flexibilidade na condição da entrevista, né? Fazer alguma barganha com ele.
mas essas barganhas não podem ser muito grandes. Por exemplo, ó, se você tomar um remédio, eu vou te liberar, né? Então, o livro fala assim, sem fazer barganhas, mas às vezes a gente negocia com o paciente alguma coisa. Não pode ser barganhas muito grandes, não. Comprometer a alta, prometer que não vai dar remédio, prometer que ele não vai internar, às vezes isso não vai dar certo. De certa forma, algumas vezes tem que colocar limites de maneira objetiva, mas sendo acolhedor, e não fazer ameaça e confrontar, que é o mais comum que a tendência a gente a fazer isso. Deixar o paciente falar. Então, intervenções que a gente pode fazer, a gente já tinha falado um pouco, acho que isso na aula anterior, sobre a questão da equipe estar treinada, a gente ter um protocolo de manejo de lidar com esses pacientes, ter uma equipe, por exemplo, de polícia ou de vigilante que possa retirar alguma arma dele, que ninguém aqui vai ser super-herói. A questão das salas, eu acho que isso tudo a gente já abordou na primeira aula de emergência psiquiátrica. Uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, quanto mais o paciente está reclamando, mais o médico deixa ele esperando. Isso é muito comum em sala de pronto-socorro. Eu falo de pediatria, eu falo de clínica médica, de qualquer outra especialidade. Então, se tem um pai lá com filho com febre que começa a discutir na recepção, o médico fala assim, o pediatra fala assim, deixa ele esperando aí, ele vai ser o último. E isso pode provocar no paciente uma reação de violência. Se você percebe que a pessoa está agitada, mesmo que ele tenha chegado por último, atende logo, libera ele, porque ele vai criar o caos ali, ele vai ser inclusive um risco para os outros pacientes. Então é melhor liberar esse paciente logo, sempre mantendo o tom de voz. Eu vejo muitos médicos, ao discutirem com o paciente, levantar o tom de voz, mostrar, né, a questão do médico como um, uma pessoa que domina ali a situação, mas a gente tem que dominar através do diálogo e da conversa. A gente também falou na outra aula sobre a questão das contenções mecânicas, né? A questão da equipe, deve ser decidida pelo médico assistente, deve ter uma faixa torácica para imobilização dos membros. A questão dos materiais que a gente já havia comentado antes, que tem que ser materiais existentes, mas materiais que não provoquem escara no paciente. O paciente deve ficar em decúbito dorsal, com a cabeça levemente elevada. Deve-se assegurar que a posição também permita o acesso venoso, que ele permita, de certa forma, algum movimento, para que esse paciente não fique totalmente imobilizado. Deve ser revistado esse paciente, se ele tem algum comprimido, alguma droga, alguma arma. E deve-se monitorar os níveis de consciência e parâmetros vitais enquanto esse paciente estiver contido, lembrando aquela resolução do CFM que obriga que todo paciente contido tenha que ter um auxiliar um técnico de enfermagem, um profissional da equipe acompanhando ele durante todo o período de contenção. E após determinado controle comportamental, a gente deve tentar retirar esse paciente da contenção. Se ele ficar agitado de novo, a gente deve recolocá-lo, mas sempre buscando que esse paciente se mobilize, diminuindo aí os riscos que a contenção tem, que são as escaras, né, as lesões que podem provocar. Também o risco de tromboembolismo, por aí o paciente ficar imobilizado durante muito tempo também. Além do risco de broncoaspiração, já que o paciente vai ficar deitado, muitas vezes tem que ficar se alimentando ali daquela forma. Então a gente deve tentar liberar o paciente o mais rápido possível. E a gente tem que fazer, no caso de agitação psicomotora, após conter o paciente, uma tranquilização farmacológica dele. Então, é uma coisa que eu venho falando bastante vezes em todas as aulas, que a gente não quer fazer sedação do paciente. Quem faz sedação é anestesista. E o anestesista está preparado para todas as complicações que uma sedação dá. Então, o anestesista está com a seringa na mão, com o ambu na outra, né, com o laringoscópio na outra. Então, sedar é levar o paciente a um risco grande de vários eventos ruins para ele. A gente não quer correr esse risco, a gente quer que o paciente continue consciente, mas mais calmo, mais tranquilo. E é isso que a gente vai buscar nas medicações que a gente vai fazer quando a gente busca a tranquilização rápida. Existem vários manuais, vários livros ensinando. Eu fiz essa aula baseando basicamente o que a gente vai encontrar ali no hospital, onde vocês estudam, no hospital que a maioria das pessoas trabalha, que é um hospital de rede básica, um hospital do SUS,
É um hospital regional, mas que tem só a rede básica de remédios. Remédios da rede básica. Então, sempre numa emergência psiquiátrica, eu tenho essas formas de administração de medicamentos, e é claro que eu sempre vou buscar a forma pela via oral. Então, se o paciente colaborar, se o paciente aceitar tomar um comprimido de risperidona, um comprimido de diazepam, sei lá, o que seja o que você vai passar para ele, é muito melhor do que você ter que fazer a medicação de forma parenteral. E aí, na psiquiatria, basicamente, a gente usa muito remédio de uso intramuscular. A gente vai ter uma única exceção que a gente deve usar de forma endovenoso, que vocês vão escrever aqui, que eu não vou falar. Mas o resto, então, diazepam, já responderam, é um medicamento que deve ser usado de forma intravenosa. E aí a gente vai ter todos os cuidados que a gente vai falar depois com esse diazepam. Apesar de que recentemente alguém me falou, mas na bula mudou, está vindo intramuscular. A maioria da literatura médica ainda não mudou para esse V, para esse intramuscular, porque a maioria da literatura médica fala que o diazepam tem uma absorção errática quando administrado de forma intramuscular, ou seja, ele cristaliza, ele pode ser absorvido de forma paradoxal. E a gente vai ter alguns outros detalhes também com o diazepam que a gente vai falar mais para frente. Então, o diazepam IV a gente vai usar mais nos pacientes com crises convulsivas, onde a gente vai fazer em bolos, e aqueles pacientes com delírio tremens, onde a gente não conseguiu que esse paciente tomasse por via oral e vai ter que acabar fazendo essa medicação por via intravenosa. O uso IM geralmente é involuntário, porque se fosse voluntário, o paciente tomaria o remédio. E sempre que a gente puder, a gente vai fazer o remédio por via oral, que é uma forma voluntária do paciente tomar a medicação. Então, olha a caixinha do Aldol aí, que bonita, só para vocês lembrarem. Que o Aldol que a gente tem que usar, o Loperidol que a gente tem que usar, é o de 5 mg por ml. E não é o Aldol decanoato, que vai vir escrito aqui, Aldol decanoato. Então, o que é o Aldol, o Haloperidol L? É um antipsicótico típico, clássico, incisivo, ou seja, o que é incisivo? Que ele reduz bastante de forma rápida os sintomas positivos. Que aí você tem os delírios, alucinações, agitação psicomotora. Então, é um medicamento muito utilizado na prática, na emergência psiquiátrica. É um medicamento que você deve aprender a utilizar. Por quê? Então, só lembrando as formulações que a gente já tinha falado do haloperidol, mas a gente vai falar de novo aqui. Então, tem comprimidos de 1 e 5 mg, gotas de 2,5 mg por ml. Aqui no caso é dado em gotas mesmo, sendo 20 gotas 2 mg. A ampola de 5 e o decanoato, que às vezes vai estar escrito 70, mas equivalente a 50, ou às vezes vai estar escrito 50 mg por ml. O que a gente mais utiliza, com certeza, é a ampola de 5 mg. O que a gente tem que gravar ali. Às vezes, num paciente lá com delírio, ou num paciente que aceite a medicação, a gente vai fazer uso do medicamento em gotas e do medicamento em comprimidos. Lembrando que o aldol decanoato não tem indicação ali na hora da emergência. É uma coisa que o psiquiatra vai indicar lá na frente, quando não houver adesão do paciente. Bom, o aldol a gente deve usar oral ou IM, nunca IV. Então a bula é bem categórica em dizer que o uso intravenoso ele traz um risco que o aldol não tem, que é um risco cardíaco. Então o haloperidol ele pode ser associado à prometazina, que é o famoso Phenergan. Mas olha, o que eu escrevi aí, ele pode ser associado. Não quer dizer que ele deve ser associado à prometazina sempre. Ele pode ser associado. E quando ele deve ser associado à prometazina? Principalmente quando vocês conhecem o paciente. Então, é um paciente que já internou algumas vezes ali no hospital,
você já sabe que ele tem esquizofrenia, que ele faz tratamento no CAPS, e que agora ele está sem medicamento, ou que agora ele não aceitou o medicamento, não tem adesão, e ele teve um surto psicótico. Aí você associa a prometazina. Se você não sabe, melhor não associar. E aí eu vou fazer a pergunta aí, por que que a prometazina seria ruim a gente ficar associando assim de forma inadvertida? Muito bem, Stephanie. É uma droga bastante suja, uma droga que tem bastante efeitos, né? Principalmente efeitos antihistamínicos, provoca sedação, você pode perder parâmetros neurológicos. Se é um paciente que a gente está querendo tranquilizar, mas não está querendo sedar, ele tem uma história, por exemplo, não de esquizofrenia, mas de um trauma, eu vou dar prometazina e ele vai ficar bastante sedado. E a Renata lembrou também que pode ter interações com álcool, com cocaína, com drogas sedativas, e a gente deve, então, evitar essa associação como uma regra, né? Que algumas pessoas falam assim, HF. Ah, o que vai fazer no paciente? HF. Não sei se alguém de vocês já ouviram essa sigla, que significa Aldol e Fenergan, né, que é a prometazina. Então não existe HF. Existe o remédio que você vai passar para o paciente. Se você vê que ele tem indicação de haloperidol, vai fazer só haloperidol. Se você tem segurança para passar a prometazina, você vai passar a prometazina. Às vezes a intenção até é usar a prometazina como sedativo. Mas bem lembrado por vocês que as interações podem ser ruins se você não souber o histórico do paciente. E você pode perder parâmetro neurológico causando uma sedação que você não queria. Então, a dose de haloperidol varia de 5 a 20 miligramas. Lembrando lá na aula de delírio que a gente, no delírio, vai tentar usar doses menores. Então, essa associação com a prometazina está em amarelo por conta desse alerta que eu falei. Bom, por que que o Aldol é bom? Qual é a vantagem do Aldol? Ele é seguro em gestante. Então, se chegou uma gestante que eu preciso fazer uma medicação para tranquilizar ela, eu vou usar o haloperidol. Também é seguro em cardiopata, inclusive pacientes com ICC, pacientes que tiveram infarto, pacientes que usam múltiplos remédios. Seguro também nas intoxicações e abstinências, e eu estou falando de intoxicação por cocaína, que leva bastante arritmia. Estou falando de abstinência de álcool, que é bastante grave. Nos dois casos eu posso usar o haloperidol, inclusive na intoxicação pelo álcool. Se o paciente estiver muito agitado, eu posso usar o haloperidol para essa intoxicação. Ele não causa tanta sedação quanto os outros remédios, então ele causa mais uma tranquilização mesmo, que geralmente começa a acontecer em torno de 30 a 40 minutos, uma hora depois que você aplica o haloperidol. Ele é um remédio de baixo custo, o haloperidol é muito barato. Mas quais são as desvantagens dele? Então, ele tem risco de efeitos colaterais extrapiramidais. Então, um paciente que já tem esse histórico, um paciente que tem histórico de síndrome neuroléptica maligna, um paciente que já tem discinesia tardia, que já tem parkinsonismo, um paciente idoso que eu tenho mais risco de fazer efeitos colaterais extrapiramidais, então o Aldol, nesses casos aí, vai ser bastante potente. Talvez vai ter que tentar usar doses menores ou tentar outro fármaco aí. Então ele tem risco de síndrome neuroléptica maligna. Os idosos vão ser mais sensíveis a ele. E um problema é que ele tem um pico de ação mais lento, como eu falei. Então o paciente chegou agitado, quebrando tudo, segurado, algemado, a polícia segurando, mesmo assim ele chutando todo mundo, eu vou aplicar um Aldol. Ele vai rapidamente ficar tranquilo? Não, não vai. Você vai ter que conter ele e esperar um pouco o efeito do haloperidol. E aí a gente vai ter que usar um outro remédio, se for o caso. Se essa agitação for extrema, a gente vai ter que associar esse haloperidol a uma medicação
que talvez traga uma tranquilização mais rápida. Quem souber o medicamento pode escrever aí. Midazolam, exatamente. Então, o midazolam vai ser bom para esses momentos onde a situação é muito crítica, tem que lembrar disso, e só o haloperidol não vai segurar os efeitos ali da agressividade, da violência do paciente. Então, a prometazina a gente também usa bastante no pronto-socorro, acaba utilizando, porque a gente atende muito paciente psicótico no pronto-socorro também. Mas aí é um remédio que vocês vão ter bastante cuidado. Na ampola você vai ter 50 miligramas por ml e no uso oral você tem 25. Então, ele pode ser associado ao haloperidol de alta potência para diminuir os efeitos extrapiramidais. Lembrando que quando você vai, na verdade, ver livro de psicofarmacologia, como, por exemplo, Schatzberger, como exemplo, por exemplo, o próprio Kaplan, ele coloca que a prometazina tem um efeito anticolinérgico ruim, que ele não funcionaria muito bem associado. Mas na prática, aqui no Brasil, pelo menos isso não pegou, a gente vê bastante sendo prescrito. Ele causa uma sedação mais importante, que pode ser ruim em alguns casos, e a dose varia de 25 a 150 miligramas ao dia. É um remédio que, se vocês puderem evitar ir no pronto-socorro, na dúvida, melhor não usar. Você não sabe se esse paciente usou álcool, se esse paciente usa cocaína, então é melhor, às vezes, evitar. Bom, as desvantagens dele, ele é teratogênico, então já não posso usar na gestante. Então, olha aquela regra que a gente tem. Paciente chegou agitado, HF. Sim, se ela tiver gestante. Eu só posso fazer haloperidol, não posso fazer prometazina. Então, a gente sempre tem que dissociar esses dois remédios para não criar uma regra que pode ser bastante ruim. Muitas interações farmacológicas com outros medicamentos que o paciente pode utilizar. Tem interação com álcool. Lembrar que a prometazina também piora o delírio. Existe um problema de necrose local na hora que você vai aplicar esse medicamento de forma intramuscular, uma coisa que é menos comum com haloperidol, então mais um problema aí no uso da prometazina. E a gente deve usar a prometazina em pacientes conhecidos, pacientes que eu desconheço a história, eu devo evitar a prometazina. Bom, clorpromazina, esse é um remédio que vocês devem esquecer, que somente o psiquiatra realmente deve saber o seu uso. Eu vou pedir só um segundo aqui. Sempre tem uma menina que me persegue. Então, voltando aqui, eu tenho duas filhas pequenas, elas sempre estão por aqui querendo saber quando que essa aula vai acabar. Então vamos lá, voltando ao Ampliquitil, o Ampliquitil é um remédio que a gente deve esquecer da nossa prática. Eu estou falando de esquecer da nossa prática quem não tem experiência com psiquiatria. Eu acho que é um remédio que o psiquiatra deve utilizar e deve prescrever. Eu prescrevo muito pouco, mas em situações especiais. Como muitas informações que a gente vai estar falando aqui não vão ser armazenadas ao longo do tempo, vocês vão passar por, no caso estou falando com um aluno da graduação, que vai passar por várias especialidades, lá na frente não vai estar tão sedimentado essa aula. Então, a gente tem que sedimentar o quê? Aldol é seguro, Aldol é bom, Fenergan tem que ter cuidado e Ampliquitil eu devo evitar. Não é o que a gente vê na prática. Muita gente prescrevendo Ampliquitil, clorpromazina, sem ter noção do perigo que pode causar. Existem formulações orais, tanto em líquido de 4%, quanto comprimidos de 25 e de 100 miligramas, e também no uso intramuscular. Eu acho que aqui é 50 miligramas aqui, deve estar errado. E
é um antipsicótico de baixa potência. Então, a primeira coisa é que a promethazina causa muito mais sedação do que é um antipsicótico. Então, para ele ter um efeito antipsicótico, ele foi o primeiro antipsicótico a ser inventado, se usava-se doses muito altas, doses de 900, 600 miligramas por dia. Hoje em dia, o que a gente vê prescrição de Ampliquitil é de 100 miligramas, 200 miligramas, às vezes no máximo. São doses que não são doses antipsicóticas. Então, ali, no caso de um paciente psicótico com agitação, ele vai ter pouco efeito antipsicótico e muito mais efeito sedativo. Essa sedação pode ser ruim, porque ela é intensa, e no caso do paciente que eu possa perder parâmetros neurológicos, eu vou perder esses parâmetros com a clorpromazina. E é uma droga muito suja, é uma droga que tem efeito antihistamínico, anticolinérgico importante, uma droga que tem efeito alfa-adrenérgico bastante importante, então causa sedação, né, ganho de peso, aumento do apetite, né, com ganho de peso, boca seca, olhos secos, constipação intestinal, retenção urinária, todos os sintomas anticolinérgicos presentes. É uma droga que pode levar a delírio ou piorar o delírio por ser anticolinérgico. Tem um efeito alfa-adrenérgico causando hipotensão postural, que pode levar a quedas, pode levar a ataque a arritmias também. Então é uma droga que tem muitas complicações. Apesar disso, ela é segura na gravidez, mas ela tem todas essas complicações aí. Então deve ser utilizada pelo psiquiatra apenas, né? Então tem muitas interações farmacológicas com álcool, piora o delírio, efeitos em várias vias, uma droga muito suja, pouco efeito antipsicótico, tem um risco de hipotensão grave, de produção de arritmias. E, bom, se vocês me perguntarem então, mas quando é que você usa o Ampliquitil? Bom, geralmente eu costumo usar por via oral, num paciente meu que está internado e que está com bastante insônia, mas que eu tenho total segurança e controle sobre esse paciente, sobre as medicações que ele está usando. Ou seja, eu uso mais o Ampliquitil para esse paciente dormir mesmo. Geralmente eu uso mais a levomepromazina, que é o Neosine, é uma droga bem parecida com a clorpromazina, em pacientes internados ou pacientes ambulatoriais. Na emergência, basicamente, eu não faço uso dela, não recomendo o uso dela. Bom, antipsicóticos atípicos, né? Então a gente tem vários antipsicóticos, e o principal utilizado na agitação psicomotora ou na emergência é a risperidona. Ela é uma alternativa à aloperidola, vem sendo usada cada vez com mais frequência, mas ela tem um problema. A risperidona não tem um injetável ainda. Todas são por via oral, ou em gotas ou em comprimidos. Qual é o benefício da risperidona em relação ao haloperidol? Ele tem menos risco de efeitos extrapiramidais. Por isso que às vezes num paciente idoso com delírio, como eu tinha dito antes, devagar a gente tem cada vez mais trocado esse haloperidol que a gente usava antigamente pela risperidona, mas a gente ainda precisa também de mais estudos ao longo do tempo para que nos dê mais segurança dessa troca. Bom, é uma droga que é mais cara que a haloperidol, com certeza. É uma droga barata, se tornou barata hoje em dia, mas que ainda é bem mais cara, talvez aí 40 vezes o preço do haloperidol. Bom, também outros antipsicóticos saíram, né, em formulações que podem ser utilizadas na emergência. Então, acho que inicialmente foi a olanzapina intramuscular e depois saiu o Geodon, a ziprasidona intramuscular. Eu particularmente não gosto. Não gosto e não tenho, né? Não tenho aqui porque é muito cara. São drogas muito mais caras que uma risperidona ou haloperidol. E não gosto por quê? Pelas interações que a ziprasidona e a olanzapina podem ter com cocaína ou com outras drogas que levam à arritmia cardíaca. Então, assim, são drogas que aumentam o intervalo QTC, né? Isso tanto por via oral. Então, você fazer de forma intramuscular ali naquele paciente agitado, eu acho que é um risco maior. Eu acho que a gente consegue lidar bem com esse paciente com o que a gente tem, que é a haloperidol, midazolam e a risperidona, quando for necessário. Então, eles aumentam o intervalo do QTC, está escrito errado aqui, o Q é maiúsculo, que é o intervalo QT
corrigido, né? Existe uma conta para se fazer esse cálculo desse QTCI, que não pode passar 0,42 milissegundos. Ele tem, os antipsicóticos atípicos têm uma eficácia similar ao haloperidol, né? O haloperidol é mais incisivo, mas tem uma eficácia similar. E a risperidona ele passa a ser uma ótima escolha por via oral. Não é incomum que o paciente chegue agitado no pronto-socorro e que ao longo da internação, da contenção, a gente já consiga, de forma precoce, introduzir a risperidona por via oral. Então, cada vez mais a gente tenta dar essa medicação no paciente por essa via. E a risperidona é uma boa opção aí para isso. Quando o paciente está agitado, a medicação é feita de forma involuntária, aí infelizmente a risperidona perde o sentido. Em relação a benzodiazepínicos, a gente também tem um uso bem, tem uma indicação nessa agitação psicomotora, mas a gente tem que saber usar bem esse benzo. Então, a maioria dos benzos utilizados no Brasil são de formulação intravenosa, como você tem o midazolam e você tem o diazepam. Mas o midazolam também pode ser utilizado de forma intramuscular. Talvez um benzodiazepínico ideal seria o lorazepam intramuscular, que tem nos Estados Unidos, mas não tem aqui. Né? Facilita porque se você está pensando num paciente muito agitado e que você vai ter dificuldade de contenção física dele, você tem que fazer uma tranquilização mais rápida, você não vai dar tempo de você pegar um acesso venoso. Né? Então, a medicação intramuscular é mais fácil de aplicar nesse manejo do paciente. Então, no Brasil, o que a gente tem? A gente tem o diazepam intravenoso. Imagine um paciente forte, grande, agitado, controlado pela polícia, algemado, e eu vou conseguir pegar um acesso venoso dele para fazer um diazepam. Não tem cabimento, né? Não tem nem como fazer esse acesso. Então, a gente aprendeu ao longo do tempo, e isso tem poucos anos, e começou assim, algumas pessoas fazendo, depois saiu alguns estudos. Mas eu confesso que que aprendi a usar o midazolam intramuscular já tem um bom tempo. Foi numa época que eu trabalhei no SAMU, há muitos anos atrás. E o midazolam intramuscular ele tem um efeito bastante interessante aí nesses casos. Eu não costumo indicar o midazolam IV até por essa razão de você não conseguir o acesso no paciente. Se você conseguiu acesso, você consegue fazer intramuscular. O risco dos benzos, de forma geral, é o risco de depressão respiratória. Né? Então, alguns pacientes podem fazer essa depressão e você tem que ventilar esse paciente. Algumas vezes ventilar só com ambu, outras vezes, quando for grave isso, você deve até intubar esse paciente. Também tem um risco de sedação importante. Então, aquele paciente que, por exemplo, já usou uma droga sedativa que causa depressão do sistema nervoso central, por exemplo, álcool, eu não devo usar um benzodiazepínico. Estou falando de intoxicação pelo álcool. Porque daí eu vou aumentar, né, potencializar esse efeito sedativo do álcool, e o álcool vai potencializar o efeito sedativo do benzodiazepínico, causando uma sedação muito grande, que vai levar a um risco de broncoaspiração desse paciente, e até de depressão respiratória aí também. Essa sedação, ela pode ser boa naquele momento que o paciente está ali sendo seguro pela polícia. Mas se ela se prolongar durante muito tempo, eu vou perder parâmetros neurológicos desse paciente. E aí entra o midazolam é bom, porque ele tem uma meia-vida muito curta, chamada ultra curta, que é em torno de 40 minutos a 1 hora. Então, naquela fase que o paciente está ali agitado, brigando com todo mundo, ele pode até ficar mais sedado, você pode perder um pouco de parâmetro, mas logo em seguida ele vai acordar. E esse parâmetro neurológico pode retornar. E também é o tempo em que uma outra... E aí, se ele acordar, teoricamente você teria que repetir um outro remédio para ele poder ficar mais calmo. Mas quando você aplica o midazolam e quando ele está contido, está sendo mobilizado pela equipe, você aplica um haloperidol intramuscular, significa que quando ele está perdendo o efeito do midazolam, está iniciando o efeito do haloperidol. Ou seja, quando ele acorda, ele já começa a ficar mais calmo pelo efeito
do haloperidol. Então, são coisas que acontecem de forma sinérgicas, e é por isso que o midazolam ele tem uma importância bem grande nesses pacientes com agitação extrema. Outro risco que eu já tinha falado é o risco de broncoaspiração e nas intoxicações por álcool ou por outras drogas sedativas também. Então, o diazepam é somente utilizado via intravenosa. Ele tem uma absorção errática se for utilizado por via intramuscular. A gente nunca deve diluir diazepam. Quem já pegou uma ampola de diazepam para aplicar, percebe que quando você coloca soro, coloca glicose, água destilada, essa seringa fica totalmente branca, que na verdade é o diazepam ali sendo cristalizado. É o que acontece no músculo também. Existe uma forma da gente reduzir a depressão respiratória quando a gente faz uma infusão lenta do diazepam. A maioria dos livros fala que essa infusão deve ser acima de 7 minutos. Eu coloquei até 10 minutos aqui para ficar mais seguro ainda. Quando? Ou quando você faz com uma bomba de infusão, ou até numa situação crítica, que você está distante, que você não tem muitos recursos, você pode fazer isso olhando o relógio mesmo, infundindo lentamente por um acesso esse diazepam no paciente. Lembrando que é o diazepam puro, né? Mas no caso de convulsões, o diazepam deve ser feito em bolos. Então, ele é o remédio com maior indicação para convulsões e é o remédio de eleição na síndrome de abstinência alcoólica, que a gente vai ver lá como um tema todo nos próximos capítulos dessa aula aqui. Bom, na abstinência alcoólica, a gente prefere, claro, por via oral, mas nem sempre o paciente está cooperando. Caso de delírio tremens graves, você vai ter que acabar fazendo essa medicação endovenosa. E tem que ter todo um cuidado quando você faz o diazepam endovenoso, porque você tem que ficar ali observando a ventilação do paciente, né, as incursões respiratórias, né, se ele não está fazendo nenhuma apneia, para que você tenha que intervir depois. E você deve acompanhar ele sempre com material de intubação e de ventilação à sua disposição. Bom, midazolam, essa droga aí veio para ajudar bastante no SAMU, bastante nas emergências que lidam com pacientes muito agressivos. Ele é feito de uso intravenoso nas induções de anestesia, nas sedações para intubação, mas a gente na psiquiatria tem feito mais de forma intramuscular. Isso porque a absorção dele pelo músculo é mais lenta. Então, o risco de depressão respiratória parece ser menor, né? Os efeitos sedativos também vão acontecendo ao longo do tempo e são menos intensos do que quando você faz por via intravenosa. Por via intravenosa é muito imediata. Imagina você que já tenha feito alguma endoscopia, viu o quanto foi rápido quando aplicaram o remédio, que você logo já não se lembra mais do que aconteceu logo depois, que foi o efeito do midazolam associado aí a outros fármacos, como a meperidina aí quando você faz endoscopia. Então, quando você faz intramuscular, não é um efeito tão rápido. E isso te dá um pouco mais de segurança nesse paciente. Então, existe um menor risco de depressão respiratória, a sedação não chega a ser tão intensa, não tem uma duração tão grande. E uma coisa interessante, que eu sempre falo na aula, é que o midazolam causa um relaxamento, o benzodiazepínico, ele tem um efeito de relaxante muscular que às vezes a gente não valoriza. Mas lembrar que os relaxantes musculares de ação central, eles também agem sobre o GABA. No caso do GABA-B, que é o baclofen, mas o GABA está envolvido aí também na resposta motora. Então, quando você aplica o midazolam, existe um relaxamento muscular muito intenso e muito grande, que a gente só consegue visualizar esse relaxamento muscular quando você aplica o midazolam. Você aplica o midazolam e rapidamente o paciente perde toda a força, ele já para de brigar, ele já não consegue se levantar do local, ele não consegue erguer o braço para te agredir, e esse efeito é bem rápido, em torno de 3 a 5 minutos, ele já começa a acontecer. Então, como todo benzo, ele é contraindicado em intoxicações por álcool ou com drogas depressoras do sistema nervoso central. A meia-vida dele é bastante curta, às vezes até de 40 minutos. E tem um pico de ação rápido. Lembrando que esse paciente, se você aplicar só o midazolam, ele vai acordar, às vezes até na trajetória do hospital, se você estiver no SAMU,
ou logo em seguida ele vai acordar no hospital. É importante ter uma outra medicação que mantém esse efeito aí ao longo do tempo. Bom, a gente está encerrando. O próximo tema que a gente vai ter vai ser as emergências associadas ao uso de álcool e drogas de abuso, mas aí então eu vou abrir, já pelo adiantado da hora, as perguntas aqui, ou pelo chat, ou se você quiser levantar a mãozinha aí, que tem esse ícone, e perguntar aqui, eu abro o microfone, ou pode até abrir o microfone se você quiser e fazer a pergunta. Depois eu muto aqui todo mundo. Então vou abrir aqui para alguém queira fazer alguma pergunta. Essa é uma aula que eu cobro bastante da graduação, por a gente observar alguns erros que acontecem em pronto-socorro. É o que a gente mais cobra na prova, o que mais eles estudam, o que mais a gente fala repetidamente. Então, às vezes eles estão até cansados de ouvir essas mesmas informações. Mas eu creio que isso vai sedimentar mais o conhecimento. Estou esperando as perguntas. Não, o uso da quetiapina, Gabriela perguntou se por que a gente não usa quetiapina. A gente pode usar quetiapina, não tem problema de não usar quetiapina. O problema da quetiapina, assim, que eu percebo, é que ela é uma droga que eu, por exemplo, gosto muito dela para manutenção. Você lembra que eu falo isso na aula? Olha, quetiapina é um antipsicótico, mas eu gosto dela para manutenção, porque eu acho que ela é menos incisiva que outras drogas. Então, ela é menos potente que outros antipsicóticos que eu tenho preferência, como a olanzapina, como a risperidona, quando a gente fala em atípico. Isso é uma opinião minha, né? Ela poderia ser usada na emergência, mas eu acho que se a gente está falando de agitação psicomotora extrema, eu preciso de drogas mais dopaminérgicas, drogas que tenham um controle sobre sintomas positivos mais intensos. Eu acho que a quetiapina não é essa droga, né? E outra coisa é que a quetiapina, assim como a ziprasidona e a olanzapina, estão entre os antipsicóticos atípicos que mais têm aumento do intervalo QTc. Então, se é um paciente que tem uso, por exemplo, histórico de drogas, ela vai ser completamente contraindicada aí. Bom, Braulio pergunta quando a prometazina é bem indicada. Naquele paciente que você conhece, que é um paciente de CAPS, que é um paciente que você sabe que tem esquizofrenia, que não tem comorbidades, que não usa outros medicamentos, um paciente que até já utiliza prometazina, né? E que você quer essa sedação, você não quer, você quer até arriscar essa sedação, porque ele não tem história de trauma, então não faz muita diferença para você se ele vai ficar com Glasgow baixo, por exemplo, vai ficar sonolento. Porque assim, na escala, no trauma, a gente tem algumas escalas que quando a gente suspeita que esse paciente tem alguma lesão cerebral, tem algumas escalas que a gente utiliza para medir as funções neurológicas ali mais básicas, né? Para a gente definir, por exemplo, quando vai entubar o paciente, quando vai pedir uma tomografia, ele teve ou não teve um TCE. A escala mais comum, existem várias, mas a escala de Glasgow é a mais comum utilizada nas emergências, aí, pelo menos pré-hospitalar. E quando a gente cede esse paciente, você pede o Glasgow do paciente. Se não é o caso, é um paciente com esquizofrenia, você pode até associar a prometazina, fazer o famoso HF aí. Fora isso, ela deve ser evitada. Então, você quer usar a prometazina? Tenha conhecimento de causa. Você quer usar ampliquitil? Tenha conhecimento de causa. Se você está seguro, lembra bem desse tema, dessa matéria, né? Ou você vai consultar os livros, ali, algum manual, quando você for estar na emergência, tudo bem. Mas se você não tem conhecimento de causa, vai pelo básico, pelo aquilo que você não vai errar, que é usar aloperidol, que é usar risperidona, midazolam e diazepam. Isso aí você não vai errar.
Então, às vezes a gente faz uma opção, como é muita informação, imagina, você gravar todo o tratamento de um infarto, tratamento de edema agudo de pulmão, tratamento de tromboembolismo pulmonar. São 3 coisas que aparecem muito na emergência. Você tem que saber isso aí de cor para estar ali na emergência, a meu ver. E ainda você tem que lembrar que usa na agitação psicomotora. Então, quanto menos remédios você souber, mas que são os eficazes e os seguros, você também vai ter mais segurança em prescrever e você vai ter menos chance de errar. Mais alguma pergunta? Bom, tem alguém que trabalha em SAMU aí? Alguém que está no SAMU, trabalha no SAMU? Trabalhou no SAMU? Tem a Islan que eu estou vendo ali. Deixa eu ver se tem mais alguém, Islan. Bom, então o que eu quero ouvir de Aislan aqui é qual a experiência dele com esses remédios no SAMU e eu sei que ele trabalha também na regulação, se os reguladores têm domínio sobre esses fármacos e também o intervencionista, se na visão dele ele acha que existe um domínio sobre isso. Você está desmutado. Deixa eu ver aqui. Você está desmutado para falar. Acho que vou desmutar de novo aí. Pode falar, Islan. Pronto? Tá Pronto. ouvindo? Tô ouvindo. De uma forma geral, é pobre o conhecimento, né? Então, assim, essa aula e a ciência aprimoramento é sempre muito bom. A gente vê uma prática muito, muito conflitante, na verdade, principalmente na agitação psicomotora. É muito, é muito, é muito comum confundir sedar e tranquilizar o paciente. Na psiquiatria, a gente quer tranquilizar o paciente. Quem quer sedar o paciente é anestesista, né, professor? Exatamente. Quem quer sedar o paciente é anestesista. No nosso paciente, a gente quer tranquilizar o paciente. Então, tem muito essa confusão da ânsia de querer diminuir a agitação do paciente muito rapidamente, pesar muito a mão. Então, esse domínio eu vejo um pouco pobre ainda, infelizmente. Tá? Infelizmente, tanto no uso do midazolam quanto no HF, né? O Aldol e o Fernegan, não se sabe usar corretamente o Fernegan. O Aldol, por ser um AIS, acaba mesmo errado usando certo. Isso ainda, graças a Deus, é bom, né? Porque acaba, pelo Aldol ser um grande aliado nosso, então acaba muitas vezes, mesmo a pessoa não sabendo usar corretamente, acaba acertando no uso do Aldol. Mas o Fernegan não. O Fernegan a gente vê usando muito em paciente com intoxicação alcoólica. Então, assim, como você falou, paciente que não deveria, paciente que precisa ser avaliado o nível de consciência usando. Então, Um paciente de trauma, por exemplo, que seria vital paciente não. de não utilizar, paciente de trauma, TCE. Então, isso a gente percebe ainda que não tem esse precisa muito esse aprimoramento ainda aí dos colegas, infelizmente. Tanto na intervenção quanto da contrapartida da regulação, nesse apoio também. Mas também, infelizmente, a gente não vê muito a intervenção pedindo apoio da regulação, pedindo aquele feedback, pedindo a orientação, ou até uma troca de figurinha ali, o que é que acha que deve fazer, entende? Mas é mais ou menos essa minha experiência aí. Acho que o João levantou a mão ali, não sei se ele está aqui. Está aqui ainda. Vou desmutar, ele quer falar alguma coisa.
João Henrique. Não consegui desmutar ele, não. João, você quer falar alguma coisa? Ah, tá, foi sem querer. Bom, Aislan, você vê também a questão do ampliquitil sendo bastante utilizado ainda, não? Sim, ampliquitil e intoxicação por estimulante, intoxicação por cocaína, que é um perigo extremo, né? Fazer uma arritmia gravíssima, o paciente via óbito mesmo. A gente tem casos icônicos aí, né? Daquele Grace, se eu não me engano, né? É. Teve o caso com o Grace. Então, assim, a gente vê muito usando ampliquitil de forma... No interior, tem muito isso. No interior, quando eu falo interior, assim, naquelas cidades menores, não sei se é por falta de conhecimento mesmo, ou porque tem ali disponível, mas também não justifica, né? Não sei. Mas que eu vejo muito acontecendo, sim. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? A mais? Paulo Sérgio pergunta aqui se depois que você usou o haloperidol e o paciente volta a ficar agitado, mesmo tendo usado midazolam, se eu posso repetir esse haloperidol. Na verdade, assim, isso a literatura, você vai ver lá, várias informações diferentes, que você pode repetir a cada 1 hora, a cada 2 horas. Na verdade, antigamente se usava uma coisa chamada neuroleptização rápida, que era usar altas doses de aldol, altas doses até impregnar o paciente, até ele ficar parkinsoniano mesmo. E quando você chegava nessa dose de que ele ficava parkinsoniano, significava que a dose antipsicótica estava boa. A gente aprendeu ao longo do tempo que, na verdade, a dose antipsicótica ela acontece antes da dose que deixa esse paciente parkinsoniano. E hoje a gente não faz mais essa neuroleptização do paciente, que acontecia às vezes com doses de 30, com doses de 50 miligramas de haloperidol. Então, o haloperidol ele é muito seguro em doses muito altas. Mesmo com os riscos que ele tem, pelo menos a questão cardíaca, ele é bastante seguro. Então, você pode repetir o haloperidol a cada 1, 2 horas, mas eu costumo não ultrapassar a dose de 20 miligramas. E aí, se passou de 20 miligramas e o paciente continua agitado, o seu anjo da guarda chama-se contenção física, né? E tentar negociar, de repente, uma medicação via oral com ele, para que ele fique mais calmo e ter paciência. Porque não adianta querer ficar sedando o paciente, querendo através de medicamentos que têm bastante efeitos colaterais. Então não adianta querer ficar insistindo em doses muito altas e de repente deprimir esse paciente, ele ter uma parada respiratória, alguma coisa assim, e ter uma complicação. Não deu para ele tranquilizar totalmente, ele fica contido até que as próximas doses de medicamentos vão ser ofertadas a ele. E às vezes ele vai demorar mesmo 1 dia, 2 dias, para que ele se acalme. Isso acontece com frequência. Mais alguma pergunta? Bom, o que a Islan falou é muito importante, mas o mais importante, pessoal, é vocês dominarem esse assunto. Não só dominarem, porque na verdade vai ter muita gente que vai te ensinar. Vai ter muita gente que vai te ensinar a forma errada de fazer. Muita gente que vai sair aprendendo fazer diazepam intramuscular, fazendo diazepam intravenoso, e você vai aprender com outros médicos a fazer intramuscular. Então a gente acaba, durante a nossa formação, aprendendo o errado. Aprendendo de forma errada e acaba criando vícios. A gente pode fazer o inverso também. A gente pode chegar no ambiente de trabalho e ensinar a fazer da forma correta. Então a gente pode ensinar o colega, sempre que eu faço uma interconsulta de delírio, eu escrevo
sobre o que é o delírio, quais são as drogas contraindicadas, para ver se eu vou criando, olha, opioides são contraindicados, benzos são contraindicados. Sempre eu escrevo, porque tem ali um cirurgião que leu, aí da próxima vez ele fala, poxa, eu lembrei que o psiquiatra falou que a gente não usa benzo quando o paciente está assim. Então, isso é uma forma de você reeducar e modificar o ambiente que você trabalha para melhor, porque vai ter muita gente te ensinando errado. Ronaldo pergunta, quando usar benzodiazepínico com delirium tremens? Sempre, sempre. Sempre usar o benzodiazepínico com delirium tremens. Porque é o tratamento do delírio é benzodiazepínico, né? Só que no caso do delirium tremens, o paciente está em abstinência, né? Muitas vezes ele chega em delírio porque ele diminuiu a quantidade de álcool. Mas, de fato, aquela quantidade de álcool que ele bebia não está sendo suficiente para equilibrar, ter um equilíbrio com o glutamato dele. Então, por isso que ele está tendo todos os sintomas do delirium tremens. Então, na intoxicação, Ronaldo, é perigoso eu usar benzo. Mas na abstinência, o tratamento é com benzodiazepínico. E lembrando que o delirium tremens é um tipo de delírio específico da abstinência do álcool, e que não entra naqueles tratamentos que a gente viu do delírio, que a gente acabou de ver anteriormente. Inclusive vai ser tema da próxima aula, Ronaldo, o que a gente faz no delirium tremens, né? O que a gente usa no delirium tremens. Vou abrir para a última pergunta, já do adiantado da hora, se alguém tiver mais alguma. Mas você vai entender melhor na próxima aula o que a gente vai usar com benzo. Então, acho que não vai ter mais nenhuma. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Anteriormente, eu não ia gravar a aula por uma questão do sistema, às vezes, na nuvem ficar muito cheio de gravações. Mas como algumas pessoas tiveram problema com áudio, eu acabei fazendo essa gravação. Então, para quem quiser repetir a aula, assistir novamente, eu vou reenviar essa aula depois. Então, agradeço a todos que compareceram. Espero que tenham gostado. Quiser, quando eu estiver saindo aqui, deixar o comentário, a gente agradece.